sejam todos muito bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Meu nome é Ludmila Baldan e você está aqui no Catalisando Páginas. E o vlog de hoje é de Halloween. Eu pretendo ler alguns livros de terror, né, na temática de terror. Mas uma coisa que vocês precisam saber de mim é que eu sou extremamente medrosa. E fazer isso é completamente fora da minha zona de conforto, da minha casinha. Mas eu queria tentar pelo conteúdo. Vai chegar umas decoraçõezinhas também de Halloween aqui em casa. Meu namorado também vai fazer uma live de Halloween, então a gente comprou peruca, tá até ali já. Depois eu mostro pra vocês com detalhes. E aí eu vou gravando tudinho pra vocês enquanto eu falo dos livros que eu pretendo ler neste Marathon Week, vamos botar assim. Separei dois livros que falaram que é de terror, mas não é aquele terror, nossa, super gore, super assustador. É um terror mais soft, mais psicológico, que é algo que eu talvez gostaria mais. Que o primeiro é Psicose, do Robert Bloch. Esse aqui eu já comecei a ler, eu estou bem interessada, já traz uma temática um pouco mais de psicologia, né, como eu falei. E eu estou bem interessada mesmo. E esse aqui vai ser o primeiro que eu vou ler. E aí eu vou mostrando pra vocês, vou comentando também. E eu separei o meu primeiro King da vida, que é Carrie. Eu queria ler o Iluminado, mas o Iluminado é muito grande, aí não daria pra fazer um vlogão, assim, lendo mais de uma obra. Então, vamos ver, né, o que me espera nessas duas obras aqui. E se der tempo, talvez eu leia mais alguma, né? Vamos sentindo o vlog, então, de Halloween. Eu vou mostrando tudo que vai chegar por aqui, das decorações, tudo que eu comprei, tudo que meu namorado comprou. E aí vai ser um vlogão de Halloween. Gente, nós viemos aqui na loja. A gente chama de loja do China, mas o nome da loja é real. Pra comprar umas coisas de Halloween, pra decorar lá. Meu namorado vai fazer uma live especial de Halloween e ele vai fazer um cosplay de Wandinha. Aí a gente tá atrás de uma peruca e das roupas da Wandinha. Aí eu vou mostrar pra vocês. Oi, voltei com essa make ridícula. Mas é Halloween, vocês gostaram da minha decoração, guys? Olha que bonitinho. Eu vim falar sobre o que eu estou achando do livro Psicose. Eu estou, assim, bem surpresa, porque eu pensei que fosse uma coisa, mas não foi. É uma coisa completamente diferente. Mas eu estou gostando e eu acho que tá sendo uma leitura bem legal. Com essa temática aqui também, tá me deixando, assim, imersiva no livro e na obra. Mas, enfim, vamos conversar sobre até onde eu li. Eu estou no capítulo 12, tem 17. Provavelmente eu termino agora de manhã e já pego Carrie pra ler. Mas vamos lá. Psicose é um clássico dos clássicos do terror e do mistério, publicado em 1959 pelo Robert Bloch. Este livro, ele foi inspiração para vários outros livros que vieram, né? O King se inspira nele também e vários outros autores desse gênero. Este livro rendeu também um filme chamado Psicose, que foi dirigido pelo Alfred Hitchcock, que é um filme clássico, as pessoas gostam bastante. Mesmo eu sem assistir, eu sei que ele é um filme clássico, assim, de grande impacto. Aqui a gente vai acompanhar
de início 3 personagens principais e eles já são apresentados 2 no primeiro capítulo e 1 no segundo capítulo. Aqui no primeiro capítulo nós somos apresentados ao Norman Bates e a sua mãe Norma. O livro começa então com Norman acordando e é um dia chuvoso, é um dia muito escuro, um dia bem nublado, aquele clima de filme de terror mesmo. E ele acorda com o barulho da chuva batendo na janela. Norman, ele é uma pessoa muito sem hobbies, ele é uma pessoa que acaba sendo mais recluso, a gente entende isso no primeiro capítulo. E o hobby dele é ler bastante livros de tudo, sobre incas, sobre psicologia, sobre várias coisas. E isso é importante porque a gente vai entender mais na frente, assim, o que isso causa de impacto, né? E Norman acaba, então, tendo uma leve discussão com a sua mãe logo no primeiro capítulo, que o nome dela é Norma. A mãe dele, ela já chega sendo apresentada como uma pessoa extremamente rígida e abusiva e rigorosa e, assim, de falar umas verdades na cara, aquela mãe bem tóxica mesmo. E ele acaba respondendo à altura também, ele chama ela de várias coisas, ela chama ele de várias coisas, isso tudo no primeiro capítulo. Mas uma coisa que você precisa entender dessa família é que, eles moram em um lugar muito antigo, a casa deles é aquela típica casa dos livros de terror clássico, antiga, com a mobília velha, com papel de parede gasto, aquela bem mansão de terror, assim, vamos botar desse jeito. E o segundo ponto que vocês precisam entender é que eles gerenciam um hotel chamado Bates Motel. E o Bates Motel, ele vivia, né, um hotel de beira de estrada, que ele ficava em uma estrada movimentada, uma estrada que as pessoas passavam constantemente ali, mas a estrada foi reformada, menos a que eles estão. É como se tivessem criado novas pistas reformadas e bonitas, e deixaram o lugar onde fica o hotel deles meio que abandonado. Então, o que antes era movimentado, hoje é um lugar bem no fim dos confins do mundo, bem escondido, bem assim, pouca movimentação. E isso vocês precisam entender, já que ele vai, né, o Bates Motel vai ser, então, o nosso ponto central para toda a narrativa do livro. Então, nós somos apresentados no primeiro capítulo a esses 2 personagens e a gente já percebe ali uma discussão. Ele já menciona também no livro que ele gosta de ler psicologia e ele acredita que os 2 têm uma relação, ele e a mãe, que parecida com um complexo de Édipo. Eu não sou psicóloga, mas, assim, uma pesquisa rápida no Google aí, psicólogos me corrijam se eu estiver errado. Mas Complexo de Édipo, ele vem de um estudo da psicanálise de Freud, onde Freud fala que no desenvolvimento da criança de 2 até 6 anos, ou de 3 a 6 anos, normalmente a criança ela tende a ter de forma inconsciente um desejo pelo seu genitor, pelo seu pai ou sua mãe. E é sempre pelo sexo oposto. Então, se eu sou menina, seria pelo meu pai, se for um menino, pela mãe. Só que acontece, quando você é criança, você tem que cortar esses laços muito fortes, esse desejo forte, esse ciúme que essa criança tem, porque senão ela vai crescer de uma forma um pouco disfuncional, ela não vai entender algumas regras, algumas coisas depois de velho. E aí, o que parece aqui é que esses 2 não cortaram esse laço na infância, e aí o Bates, ele tem uma relação muito complicada com a mãe dele. Assim acaba o primeiro capítulo, com os 2 discutindo e ouvindo um barulho, então, vindo do hotel, ou seja, um hóspede chegou. Aí nós vamos para o segundo capítulo, e aqui o que vocês precisam entender é que o livro ele vai ter uma narrativa de diversas visões, então, de diversas perspectivas, mas não é narrado em primeira pessoa, assim, é como se tivesse um narrador onisciente, onipresente. E aí, a gente é apresentado, então, a Mary Crane. Mary Crane, ela é uma mulher de 27 anos, ela era secretária, e ela teve uma vida muito dura, assim, a mãe dela adoeceu, ela teve que cuidar da irmã dela mais nova, da mãe dela. Quando a mãe dela veio a falecer, ela acabou tirando umas férias e conheceu um rapaz que virou o namorado dela, mas esse namorado era cheio de dívida, herdado pelo pai, e ele prometeu que casaria com ela quando essa dívida fosse quitada. Porém, Mary está ali trabalhando no seu dia a dia, de boa, tranquila, até que ela vê o seu chefe recebendo $40 mil
ali em mãos, assim, sem cheque, sem nada. E como ela é a secretária, a função dela, então, é ir ao banco depositar esse dinheiro. Aqui é uma sexta-feira à tarde e a Mary, ela sai, então, do seu escritório, só que ao invés de depositar esse dinheiro, ela vai para casa, faz as malas e ela foge. Ela foge com a intenção de pegar esse dinheiro e pagar a dívida do namorado e conseguir finalmente casar, porque para ela já tem 27 anos, ela precisa disso. E ela vai, enquanto ela foge ali dentro do carro, ela vai criando toda uma narrativa na cabeça dela, assim, toda uma história que ela vai contar para o namorado e tudo. Só que no meio do caminho, ao invés, como eu falei, as pistas foram reformadas, por isso que é importante essa contextualização. Ao invés de ela ir para um lado, ela vai para outro. E ela acaba caindo no Bates Motel. Quando ela chega lá, ela é recebida pelo Norman Bates, ele recebe um quarto, tudo bonitinho, aquela coisa toda. Tudo normal até então, nada de estranho. O que acontece é que ela pergunta se tem algum lugar para ela comer, que ela tá viajando há 18 horas, ela está com fome. Quando ela chega, ele vai e fala, não, tem, mas é daqui 30 quilômetros, 20 quilômetros. Mas se você quiser, pode comer na minha casa. Só que a gente fica sabendo que antes disso, antes dela ir pra lá, ele vai pra lá e conversa com sua mãe, que tá pra receber uma menina na casa dele. E a mãe dele é contra, completamente contra, e ela fala a seguinte frase: se ele receber essa menina em casa, ela vai matar ela. Então ele tranca a mãe no quarto e ele recebe a Mary na sua casa, ela janta e depois ela vai pro hotel. E lá, realmente, a mãe cumpre o que prometeu e assassina a Mary de uma forma brutal. E deixa o corpo lá, Deus dará. E Norman Bates descobre isso e ao invés dele ir contra sua mãe, ele acaba escondendo o corpo. E aí começa a narrativa, porque chega a segunda-feira, o chefe dá cabo da Mary, ele descobre que ela fugiu e também com o dinheiro dele, roubou o dinheiro dele e ele contrata um investigador pra saber onde foi parar a Mary. E aí vai entrando vários personagens, né, o namorado, a irmã, e eles vão todos tentar descobrir o que aconteceu com a Mary, quem é quem aí, o que aconteceu, pra onde ela foi parar, por que ela roubou esse dinheiro, enfim. E aí começa a ser de um livro meio que de terror, mistério, pra um livro quase policial. Só que, reparando aqui nos últimos capítulos, eu vi que tem um lance meio sobrenatural e eu quero saber se realmente vai ser sobrenatural ou não. Como eu falei, eu estou no capítulo 12 e tem 17. É muito rápido e eu vou terminar agora de manhã e depois eu volto pra falar com vocês o que eu achei do livro. E aí, hoje mesmo, à tarde, eu vou pegar Carrie pra ler e amanhã eu provavelmente já vou ter terminado. Mas enfim, eu estou gostando. Eu achei que eu não fosse gostar, mas eu estou gostando. E é isso, família. É o que eu tenho pra falar por enquanto. Depois eu volto só pra dizer se eu gostei ou não do final. Mas eu precisava fazer essa contextualização, já que é um vlog de leitura. Até daqui a pouco. Aí é meu brinquedo de abóbora. Aí é minha aranha. Oi, voltei pra anunciar que eu terminei o livro Psicose. Gente, eu tô parecendo uma doida, né? Mas aí vocês ignoram, fingem que é Halloween. Eu terminei Psicose e foi... É um livro muito rápido. Cara, se vocês quiserem ler em um dia, vocês conseguem. Mas eu fiquei bem surpresa com o final, porque eu não esperava. É um livro que é bem... Tipo assim, é bem mistério. Não, começa com uma vibe terror, depois vai pra uma vibe meio mistério, policial, e depois volta pra um pouquinho do terror e termina de um jeito completamente psicológico, que você fala, cara, como assim? De onde saiu essa explicação? Mas é uma explicação muito, muito incrível. Eu realmente achei muito interessante. Pra quem não sabe, esse livro foi inspirado naquele serial killer Ed Gein. Ele foi muito famoso, assim, na sua época, né, até hoje. Lançou, inclusive, uma série dele agora na Netflix, que faz até uma referência a ele no penúltimo capítulo, que o caso ficou conhecido por ter semelhanças com o caso do Ed Gein. E aí vai ter todo um rolê, assim, no final, bem psicológico, bem louco, e eu gostei muito. Eu estou muito animada. Cara, entrou, assim, pra um dos livros mais legais que eu já li, assim, esse ano. Bem diferente do que eu esperava. Eu achei que eu ia ficar com muito medo, mas não, foi bem legal. E agora eu
vou começar Carrie. Carrie, a estranha, né? Aqui é só Carrie. Essa aqui é a edição da Suma, da biblioteca do Stephen King. Tem esse selo que publica essas edições capa dura, luxuosas das edições do King. E eu nunca li King. Eu sei que ele tem algumas polêmicas. Eu sei que ele tem alguns capítulos meio esquisitos em alguns livros. Mas eu nunca li e eu acho que o cara é conhecido como o pai do terror. Deve ter um motivo. E falaram que Carrie é o mais leve dele. E aí eu quero tentar começar a ler livros mais de outros gêneros do que os clássicos que eu leio, que fazem eu ficar perturbada da cabeça de outras formas. Aqui eu vou ficar perturbada com medo de uns espíritos, né? Vamos lá, estou com medo. Carrie, eu acho que eu vou sentir medo. Enfim, guys, vou atualizando a leitura pra vocês. E a gente vai continuando esse vlog aí de Halloween. E até mais. Até daqui a pouco. Eu estou aqui com a minha cobertinha, peguei um sneaker e cara, como eu estou passando raiva com esse livro, com essa personagem. Eu estou passando muita raiva, muita raiva mesmo. Nossa, que mãe, que personagens odiosos, cara. Essa edição é muito bonita, cara. E a minha canequinha de Halloween, olha que bonitinha. Parece café, mas é refri. Olá, família! Voltei para comentar com vocês sobre Carrie, o primeiro livro que eu li do King. E eu não vim falar antes para vocês sobre, porque esse é aquele livro que a gente não pode comentar muito, senão acaba gerando muito spoiler. Vocês precisam ler para saber o que vai acontecer, senão acaba a surpresa. Mas este livro aqui foi o primeiro livro publicado pelo King em 1973 e ele se inspirou em um caso de duas meninas da sua escola. Essas duas meninas, ele não cita o nome e também eu não lembro se elas são da mesma série, do mesmo ano, mas elas sofriam bullying e ele, na época, se sentiu incapaz de poder ajudar e acabou deixando isso pra lá, meio que sendo conivente de certa forma, porque se você se cala frente a uma violência, você acaba aceitando ela, vamos botar assim. E isso serviu de inspiração pra ele quando ele escreveu esse livro. Só que eu também tive uma outra interpretação, talvez com a minha visão de 2025, eu consigo perceber outras coisas que eu não sei se foi a intenção do autor, já que aqui na introdução que ele traz não menciona sobre esses casos. Mas sobre o que se trata Carrie? Aqui nós vamos acompanhar Carrie White, o nome dela. Ela estuda em uma escola e tem 17 anos e o livro começa com eles no banheiro da escola, após uma aula de educação física, onde eles estão tendo aquele banho coletivo, aquele banho nesses vestiários. E ela tá ali, ela é muito tímida, ela é muito reclusa, ela é uma pessoa muito quieta, ela não se mistura muito com as pessoas, até porque ela sofre muito bullying. Mas o que acontece nesse banho coletivo é que a menstruação dela desce. Só que o que é esquisito é que é a primeira vez que a Carrie menstrua em 17 anos. O que acaba sendo chocante não é só isso, é que como ela não teve nenhum tipo de instrução sobre como proceder com a menstruação, ela acha que ela está tendo uma hemorragia e ela começa a surtar. E as colegas, ao invés de ajudar, auxiliar, elas começam a fazer mais bullying, criticar, ofender e tacar absorventes na Carrie. Uma coisa que vocês precisam saber também sobre a Carrie é que ela tem o poder de telecinese. Ela consegue mover as coisas com o poder da mente. Tanto mover quanto destruir. É um poder que ela ainda não controla muito bem e durante o livro você acompanha ela treinando em casa, quando ela toma consciência de que ela é capaz de fazer isso. A Carrie, ela tem uma vida muito sofrida, tanto na escola quanto dentro
dentro de casa, porque a sua mãe, Margaret White, ela é uma mãe extremamente fanática religiosa. Ela é aquele tipo de que, ao invés de ajudar, ela usa qualquer coisa, qualquer parâmetro da religião para causar terror. Ela não prega a religião como uma forma de amor, e sim como uma forma de punição. Então, se a Carrie menstruou, é porque ela está pagando todos os pecados que Eva causou pra gente lá no paraíso, segundo a Bíblia. E ao invés de ela orientar e acolher essa menina que sofreu bullying naquele dia, naquele vestiário, ela acaba fazendo mais bullying, excluindo a menina e prendendo ela em um quarto para poder orar o dia inteiro, durante 5, 6 horas, para poder tirar esse pecado do corpo dela. As duas têm uma relação bem tóxica, bem pesada. A mãe dela não é uma pessoa muito boa e os vizinhos reclamam dela, a família, a escola, todo mundo reclama muito dela, porque, como eu falei, ela usa do seu fanatismo para poder causar certa violência. Até os quadros de Jesus, até os quadros bíblicos que tem na casa não são quadros bonitos ou quadros que pregam a religião de uma forma amorosa. São quadros de punição, quadros violentos. E Carrie, ela cresceu nesse ambiente aprendendo isso de uma forma muito rigorosa. Mas o que acontece é que nós somos apresentados a mais 2 personagens, que é a Sue, que é de Suzy, e o Tommy, que é o seu namorado. A Suzy, ela fez parte do bullying ali naquele momento do banheiro, mas ela se arrepende muito porque isso não é do feitio dela. Ela acabou se deixando levar pela manada, pela movimentação da galera, e ela se sente muito, muito culpada. Aquilo fica remoendo com ela por dias. Os professores também, na hora de auxiliar Carrie, acabaram sendo um pouco agressivos, e eles também se sentem culpados e remoem isso com eles. E é sincero, é de forma verdadeira. Então a Sue, ela teve uma ideia de pedir para seu namorado Tommy, ao invés de levar ela para o baile como uma redenção, levar a Carrie. Não de uma forma para fazer piada, não uma forma para fazer chacota, como realmente uma forma dela se desculpar e mostrar para Carrie uma outra faceta da escola, uma faceta onde não existe bullying, onde existe apenas diversão, onde ela pode se mostrar uma pessoa sociável, uma pessoa que possa se divertir também. Então Tommy aceita essa proposta e chama Carrie, que aceita ir ao baile com ele. O Tommy, ele faz isso de uma forma muito simpática. Ele inclusive fala que ele percebeu uma beleza nela que muitas pessoas não percebem. Às vezes as pessoas fazem bullying sem entender o porquê que elas estão fazendo, apenas seguem o fluxo da galera. E ele vê que ela tem um rosto bonito, um corpo bonito, ela tem uma fala doce, e ele sente uma compaixão, uma amizade mesmo por ela. Então chega o famigerado dia desse baile, e uma das meninas que praticaram bullying, elas foram proibidas de ir ao baile devido a uma punição escolar. Só que ela planeja algo terrível para se vingar da Carrie e de todos os outros que foram coniventes com essa punição dela. E aí, a partir daí, eu não vou falar mais sobre o que acontece, porque o livro toma um rumo completamente desesperador. Aqui a gente tem uma narrativa meio jornalística, que a gente acaba acompanhando até visões de psicólogos sobre o que é a telecinese, como é que ela funciona, como é que ela seria vista, né, na visão da psicologia. Nós também temos reportagens e tudo mais sobre o caso que ficou conhecido como caso Carrie White. E eu acho que vocês já devem conhecer aquela cena incrível que já rodou a internet inteira, dela banhada de sangue. Mas isso não é nada do que vai acontecer neste livro aqui. O que eu falei sobre a minha segunda interpretação é que os Estados Unidos, ele é muito conhecido por ter casos de alunos invadindo escola armados e causando massacres terríveis, e não é um caso, são vários e vários casos nos últimos anos. Muitas vezes é causado por bullying que eles sofreram, ou algum abuso físico, psicológico, dentro de casa, fora de casa, dentro da escola, e de nenhuma forma eles têm proteção, eles não têm nenhum tipo de conselho ou alguém para poder se refugiar, e acabam tomando as piores decisões da vida de causar esses
terrores que são reais e extremamente pesados, acabando tirando vidas de várias pessoas. Eu vi esse livro como uma crítica também a esse sistema que é falho, essa segurança que é falha, esse ensino que é falho. Aqui, neste livro, a frase do Paulo Freire faz muito sentido, que quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, e se encaixa perfeitamente. Poderia ser até aquela frase de início do livro, porque se encaixaria muito, muito bem com a história da Carrie. Então, não é um livro assustador de terror, a única coisa sobrenatural que tem é o fato dela ter poder de telecinese, mas o terror aqui está na veracidade e na possibilidade de acontecer isso na vida real. Carrie, então, ela se torna uma pessoa vingativa, mas é aquilo, né? O que fez ela ser aquilo que ela se tornou? Será que ela nasceu assim ou se tornou assim? Enfim, eu gostei muito do meu primeiro King. Dizem que ele tem algumas histórias meio complicadas, algumas narrativas meio problemáticas, mas aqui eu não consegui perceber isso e eu gostei muito de ler. E eu gostei muito de fazer esse vlog, gente, vocês não têm noção. É a primeira vez que eu decoro a minha casa, é a primeira vez que eu comemoro Halloween, que eu passo maquiagem. Pra vocês terem noção, eu não tenho nenhum aparato, nenhum conhecimento técnico de maquiagem. Isso aqui é doideira mesmo. E se vocês gostaram, eu pretendo fazer isso nos próximos vídeos, próximos anos e outras temáticas. Natal está vindo aí, quem sabe um vlog de Natal. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, desse vlog, deixem um like, compartilha com seus amigos, se inscrevam no meu canal, deixem um comentário aqui indicando mais livros desse gênero que não sejam assustadores, pelo amor de Deus, porque com psicose eu fiquei sem dormir. Deixem um comentário aqui, me digam do que vocês acharam, o que vocês acharam de tudo, que eu vou adorar conversar com vocês. E até o próximo vídeo, eu acho. Um beijo e tchau!